Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos costumes mais estranhos, para não dizer bizarros, da história da Inglaterra. Uma prática que, olha, parece mentira, mas foi bem real por muito, muito tempo. Tentem imaginar a cena comigo, um mercado lotado de gente, mas o que está sendo vendido ali não é gado nem comida, é uma esposa, e ela está sendo levada por uma corda amarrada no pescoço. Parece loucura, né? Mas, como diz essa notícia de jornal de 1833, era a realidade da época. Essa imagem, que parece saída de um filme, aconteceu de verdade na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. E a pergunta que não quer calar é: como é que uma coisa dessas podia acontecer? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender esse costume maluco, primeiro a gente precisa entender como funcionava o casamento na Inglaterra naquela época. E olha, era uma verdadeira gaiola, viu? A verdade é que, para a esmagadora maioria da população, se o casamento não desse certo, paciência. Era praticamente uma sentença de prisão perpétua, porque não existia uma saída pela lei. O processo oficial de divórcio era um verdadeiro pesadelo. Eram várias etapas, uma mais cara e complicada que a outra. Coisa só para quem era da aristocracia mesmo, com muito, mas muito dinheiro para gastar. E aí, diante de um sistema legal que simplesmente não funcionava para eles, o que o povo fazia? Bom, eles criavam as próprias soluções. Às vezes, um simplesmente abandonava o outro, e às vezes partiam para um costume bem mais, digamos, criativo. Vamos entrar agora na solução que a classe trabalhadora inventou para esse problemão: a tal da venda de esposas. Historiadores importantes como E.P. Thompson argumentam que isso não era só uma venda bruta. Era, na verdade, uma espécie de lei do povo, sabe? Um costume que não estava no papel, mas que tinha uma função social muito importante. E não foi uma modinha passageira, não. Essa prática durou mais de 200 anos. O auge foi bem na época da Revolução Industrial, um período de muita mudança e agitação social. Mas olha só, a realidade por trás da venda de esposas é bem mais complexa e até surpreendente do que essa imagem chocante que vem à cabeça. O processo todo era uma espécie de teatro público. Era um ritual, pensado para ter um monte de testemunha e para dar um ar de legalidade, de ponto final mesmo, naquela separação. E os preços? Variavam pra caramba. Podia ser uma quantia simbólica, tipo alguns trocados, ou até uma caneca de cerveja. Ou podia chegar a valores bem altos. Isso mostra que, na maioria das vezes, o objetivo não era lucrar com a venda. E aqui está o ponto mais importante de todos. Isso era menos um leilão de escravos e muito mais uma cerimônia de divórcio combinada. Era a forma que eles tinham de tornar público o fim de um casamento. E tem mais, existem muitos registros de mulheres que não só concordavam com a venda, como insistiam para que ela acontecesse. Era a chance delas de sair de um casamento infeliz e recomeçar a vida, como essa Mate aí que não deixou o marido amarelar. Ok, então, se esse costume tinha uma função, por que ele acabou desaparecendo? Foi uma mistura de coisas, na verdade. A moral da era vitoriana começou a pesar, os jornais caíram matando, a justiça começou a perseguir quem fazia isso e, claro, a lei do divórcio finalmente começou a mudar, ficando um pouquinho mais acessível. Então, a lei de 1857 não resolveu o problema para todo mundo da noite para o dia, mas foi o comecinho do fim para esse costume da venda de esposas. Aos poucos, ele foi sumindo do mapa. No fim das contas, a venda de esposas é um exemplo fascinante de como as pessoas comuns criam suas próprias regras e rituais quando as leis oficiais simplesmente não as atendem. É uma solução imperfeita? Com certeza, mas era a solução que eles tinham. E isso faz a gente pensar, né? Quais costumes nossos de hoje, que parecem super normais, vão ser vistos como algo completamente bizarro daqui a uns 200 anos? Fica aí a reflexão. E aí, o que acharam dessa história toda? É de cair o queixo, não é? Deixem um comentário contando o que pensaram sobre isso e aproveitem para sugerir outros temas curiosos que a gente poderia desvendar por aqui. E claro, se gostaram dessa análise, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos em histórias fascinantes como essa. Até a próxima!